Vamos falar então sobre a lei número 32 das 48 leis do poder, em que ela fala justamente sobre desperte a fantasia das pessoas. Eu preciso que vocês entendam antes que é muito perigoso esse conhecimento em mãos erradas. E é por isso então que o nosso acordo hoje no vídeo é o seguinte: você só vai utilizar isso daqui para você se prevenir de acontecer com você. Diferente de todos os outros vídeos que nós fizemos sobre as 48 leis do poder, onde você conseguia utilizar aquilo para você se destacar dentro do seu emprego, né? Com aquela ideia de você ser um cortesão muito bom, aquela ideia de você não pedir favores para outras pessoas e tudo mais, né? Essa daqui não tem como. Essa daqui é uma lei completamente agressiva, em que você precisaria, entre aspas, estar manipulando outra pessoa. E é por conta disso, então, que o combinado hoje é, a nossa abordagem ela é ao contrário. Apesar do livro ensinar como fazer, eu vou ensinar você a como não cair no golpe. Tá? A abordagem é ao contrário. Por quê? Porque não tem como você, pelo menos não na minha visão, utilizar a lei número 32 sem você estar diretamente ferindo a outra pessoa, beleza? Então olha só, você precisa entender que as pessoas têm controle sobre você quando elas sabem o seu ponto fraco. Existe um episódio, para quem assistiu a série Sherlock, e aí eu recomendo, no caso, que seja a série da BBC, em que tem o Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho, né? E aí existe esse episódio em que, se eu não me engano, é na última temporada, o penúltimo episódio, eles vão visitar um cara chamado Magnussen, é Charles Magnussen. E aí esse cara aqui, o Magnussen, ele tá lá na Inglaterra, só que se eu não me engano ele não é inglês. E aí ele é conhecido como o rei da chantagem, que lá em inglês eles usam como blackmail, o rei da chantagem. E aí o Magnussen, ele utiliza de uma técnica de memória, que nós vamos conversar sobre ela mais no futuro. E por meio dessa grande memória, então, o Magnussen conseguia armazenar os pontos fracos de todas as pessoas com quem ele tinha contato. E aí ele utilizava desses pontos fracos, desses, como ele chamava, né, na série, pressure point, né, ponto de pressão. E aí ele utilizava então esses points, esses pontos de pressão, para conseguir chantagear a pessoa com a qual ele estava conversando. E aí é interessante que nós somos todos livres, nós somos seres que somos livres. Mas existe uma grande problemática. Nós, como seres humanos, sempre nos importamos com alguma coisa de alguma maneira. E aí essa coisa, de alguma maneira, pode ser utilizada contra a gente. E isso daí, então, aprisiona a gente. Por quê? Porque se a outra pessoa entende que aquele é o seu ponto fraco, ela pode utilizar disso para conseguir te manipular. Ou para fazer chantagem, para você fazer o que ela quer. Ou para você fazer uma chantagem que eu vou chamar de velada. Que é literalmente ela te manipular, de fato. Ela conseguir que você tome a decisão por conta própria do que ela já queria que você fizesse, né? E aí, uma das formas de fazer isso é criando fantasias dentro do que te aprisiona. Exemplo, que já vai juntar o ponto número 2 com o ponto número 3. Se você pegar pessoas em uma baixa condição financeira, e você perceber um padrão, é muito provável, não estou falando que é o único padrão que existe, mas estou falando que é muito provável que pessoas em condições financeiras restritas, elas tendam a querer sair dessa condição financeira para uma condição financeira melhor. E aí então, quando você utiliza esse aprisionamento, que é o aprisionamento financeiro delas, que é o ponto fraco delas, prometendo uma grande e radical mudança, que seria mudar de vida, que seria comprar uma mansão, que seria usar o carro do ano, que seria comprar um iPhone. Você promete grandes e radicais mudanças, talvez com pouco esforço, você está, de certa forma, manipulando essa pessoa a acreditar que isso pode ser real. E eu sei que uma pessoa normal vai falar assim, cara, realmente talvez seja impossível alguém acreditar nisso. Mas o que você tem que entender é, quando nós temos um ponto fraco que nos aprisiona, e todos nós temos, nós perdemos total o controle de conseguir perceber se aquilo é falso ou se aquilo é verdadeiro. E nós tendemos a achar que é verdadeiro. Um grande exemplo disso é, por exemplo, aqueles golpes do falso sequestro. E aí, o golpe do falso sequestro, não sei nem se eu posso escrever aqui, né, sobre isso. É aquele golpe em que eles ligam para sua mãe, ligam para o seu pai, né, provavelmente em horário de trabalho, em que eles estão trabalhando e que você provavelmente está na escola. Colocam uma pessoa, uma menina, um garoto, para gritar no fundo e falam que te sequestraram e que querem uma quantia para conseguirem te liberar. E aí, seu pai, sua mãe não conseguem entrar em contato com você porque é muito mais provável que você não consiga atender naquele momento. Eles estão desesperados e existe a possibilidade de existir sim essa transferência, certo? Então, por quê? Em momentos normais, eles não fariam uma transferência assim. Só que a partir do momento que toca no ponto fraco deles, que é o próprio filho deles, isso já se torna algo passível de uma fantasia se tornar realidade. E aí eu quero que você entenda, então, que você precisa ter o autoconhecimento de entender qual é o seu ponto fraco.
Porque se você não entende qual é o seu ponto fraco, você não consegue se proteger das outras pessoas. O meu papel aqui não é te ensinar a você encontrar o ponto fraco das outras pessoas, porque nem eu sei fazer isso. Eu sei que o livro ele pega e tenta a todos os modos querer que a gente aprenda a encontrar esse ponto, mas eu não quero. Não é do meu intuito fazer isso. Mas existirão pessoas que leram o livro, e eu preciso que você entenda isso. Existirão pessoas que leram o livro, existirão pessoas que têm esse conhecimento e que vão fazer de tudo para conseguir te manipular. Existem pessoas que vão usar esse conhecimento pro mal e você não pode cair na delas. O que eu tô falando pra vocês aqui de pressure point, o que eu tô falando pra vocês aqui do golpe lá do falso sequestro, isso daí já é conhecido, beleza. Só que eu quero que você entenda o espectro maior, pra quando você tiver numa situação assim, você falar, opa, isso daqui eu já escutei em algum lugar, isso daqui parece golpe, parece que a pessoa tá querendo me manipular. E é esse o meu ponto hoje. Sempre que você se deparar com uma mudança radical, uma mudança grande que vai acontecer na sua vida, e se ela estiver aliada ainda mais com algo que é o seu ponto fraco, você tem que acender um alerta. Você tem que falar, cara, será que isso aqui é verdade? Será que isso daqui realmente pode ser verdade? E a grande chance é que não seja. Não existe mudança radical. O livro ele traz pra gente justamente isso. As pessoas, elas querem o caminho mais fácil. E aí, olha só, abre aspas, é a realidade. A mudança é lenta e gradual. Exige muito trabalho, um pouco de sorte, uma quantidade razoável de sacrifício pessoal e muita paciência. Mas a fantasia, ela é uma transformação repentina, provocará uma mudança total no destino de uma pessoa, evitando o trabalho, a sorte, o sacrifício pessoal e a demora de um só golpe fantástico. Esta é a fantasia por excelência dos charlatões que até hoje ficam nos rondando, e foi a chave do sucesso de Bragandino. Prometo uma grande e radical mudança, da pobreza para a riqueza, da doença para a saúde, da miséria para o êxtase, e você terá seguidores, fecha aspas. Então, eu li para vocês um trecho para vocês entenderem que ele coloca toda hora o que seria uma realidade, que nós sabemos que é uma realidade, e o que é a fantasia, e como que você cai na fantasia. A pessoa que está doente quer ficar saudável, ela vai pagar o que seja necessário para ficar saudável. A pessoa que está na miséria, ela vai fazer o necessário para ficar no êxtase, mesmo que pareça irreal. E aí a grande questão é, o golpe está em ser, de certa forma, irreal. E aí eu escrevo dessa forma, não porque está escrito assim, dessa maneira nesse livro, mas porque ele fala o seguinte, abre aspas, para dar poder, a fantasia deve permanecer até certo ponto irrealizada. Literalmente irreal. Tá aqui, ó, fecha aspas. Então, por conta disso, eu quero que você entenda que quanto mais fantástico for, talvez mais real pareça. Porque é tão fantástico, mas tão fantástico, que você acredita que pelo menos uma partezinha é verdade. Você acredita que realmente ninguém pode estar querendo inventar tudo aquilo. Lembra que a gente conversou em vídeos anteriores sobre aquele golpe do cara tentando vender a Torre Eiffel? Pois é, cara, olha só, novamente nós temos isso daqui de maneira aplicada. O golpe está em ser, de certa forma, irreal. O golpe está em, cara, será que aquela pessoa realmente é sempre assim boazinha? Será que aquela pessoa realmente é sempre assim paciente? Isso seria muito irreal, uma pessoa que nunca brigou com ninguém, uma pessoa que nunca discutiu com ninguém, uma pessoa que nunca se estressou. Isso é irreal. E aí, se você encontra uma pessoa que aparenta isso, isso é o golpe. Pra quem assistiu, e assim, eu vou tendo essas lembranças de episódios e cultura pra gente refletindo, não que estivesse no roteiro, tá? Lembrei agora. Pra quem assistiu Dexter Morgan, a série, aquela primeira série que tem, acho que se não me engano, 8 temporadas, logo na primeira temporada, você tem o encontro dele com o Sargento Doakes, lá dentro da polícia. E aí o Doakes vira pra ele e fala assim, Morgan, você não me engana. Esse sorriso falso, esses pés em que você aparece e está em todos os lugares, aquela caixa de rosquinhas, você não me engana, você esconde alguma coisa, né? Então, novamente, o que o Doakes está falando aqui, né? E eu acabei de refletir isso aqui enquanto eu faço o vídeo com vocês. O Doakes está falando o seguinte, ó. Você é tão irreal, você é tão perfeitinho, tão inofensivo, que só pode ser um golpe. Porque ninguém é assim o tempo todo. Em algum momento você tem que estar estressado. Em algum momento você tem que ser diferente. Você tem que deixar os nervos entrarem à flor da pele. E se aqui, onde nós estivemos todos os dias, durante quase as 24 horas, você não faz isso, significa que lá fora, quando a gente não tá te vendo, você é outra pessoa. Então, o Doakes já imaginava que tinha alguma coisa muito estranha. O que nós sabemos é que o Dexter, ele é um serial killer, certo? Então, olha só que interessante. O livro, ele se aplica em todos os aspectos. Em todos. E você precisa entender isso daqui. Quando alguma coisa te aparenta pra você que é muito perfeito, você tem que acender um alerta. Alguma coisa tem de estranho. Algum defeito essa pessoa tem. Algum defeito. Ninguém é perfeito.
E não necessariamente um defeito tem que ser a pessoa ser um monstro. A pessoa pode ter um defeito, às vezes, de ser muito obcecada. Às vezes a pessoa tem um defeito de ser muito sistemática, de ter mania de limpeza, de alguma coisa. Mas algum defeito ela tem. Perfeita, 100%. Ninguém é, beleza? 5. O que não existe pode ser real. Isso daqui eu coloquei dessa maneira porque eu quero que você entenda o seguinte. Qualquer coisa que não exista, ela não existe. Só que, se você acreditar que aquilo é real, pra você, naquele momento, aquilo se torna de fato real. E aí que tá o problema, tá? Por quê? Porque se você estivesse em sã consciência, se você estivesse analisando friamente, você veria que aquilo realmente não existe. Você veria que aquilo que estão te oferecendo é irreal. Você veria que aquilo não tem como acontecer. Você veria que naquele golpe do falso sequestro, aquela voz não é da sua filha. Você veria que às vezes você nem filha tem e você ficou assustada com o golpe, você tá achando que é a sua filha, mas nem filha você tem. Só que quando você é atacada no que te aprisiona, quando você recebe esse ataque naquilo que realmente mexe com você, isso se torna real. Aquilo que é irreal pode se tornar real. Então aquilo que você acredita que não poderia mais acontecer, ele acontece. Então aqui o livro ele conta uma história, né, que na década de 30 começaram a aparecer novos quadros do Vermeer, e aí as pessoas estavam querendo saber se esses quadros eram de fato autênticos, né? Então foram chamados especialistas para conferir, eles garantiram que esses quadros eles eram autênticos. E aí então, possuir um quadro desses era assim, era o auge do colecionador, era como se fosse a ressurreição de um morto. Ou seja, curiosamente, era como se o pintor tivesse ressuscitado e feito novos quadros, né? Só que assim, obviamente ninguém volta dos mortos, só que era tão irreal, e era tão querido que isso daqui fosse de fato verdade, que ele acabou se tornando real. E muitas pessoas compraram, e muitas pessoas caíram nesse golpe dos falsos quadros de Vermeer. Eram quadros que, abre aspas, pareceriam reais exatamente porque o público e os especialistas também queriam muito acreditar que eram, fecha aspas. E o que eu quero que você entenda aqui de tudo isso é, você é a pessoa que tem o poder de transformar algo irreal em real. De todas as maneiras. Você é a pessoa que vai cair nesse golpe se você não entender que o seu ponto fraco, aquilo que te aprisiona, pode ser o seu fim. E não necessariamente você tem que se livrar desse ponto fraco, mas você tem que aprender a dominar o sentimento que isso te traz. Eu sei os meus pontos fracos. Eu sei o que acontece comigo em alguns momentos. E o meu objetivo todo dia é aprender a dominar esses pontos fracos. E também deveria ser o seu objetivo, porque se você domina o seu ponto fraco, ninguém é seu dono. Existe também uma frase dentro da série do Sherlock, da BBC, em que o Magnussen, ele fala exatamente isso. Ele vira e traz essa linha de raciocínios que é o seguinte, ó. Eu quero alcançar o Mycroft, mas o Mycroft eu não consigo alcançar. Quem é o ponto fraco do Mycroft? É o Sherlock, é o irmão dele. Só que o Sherlock eu não consigo alcançar. Quem que é o ponto fraco do Sherlock? É o John Watson. Só que para eu alcançar o John, eu preciso bater no ponto fraco dele, que é a esposa do John. Então, se eu tenho a esposa do John, se eu tenho um segredo dela, automaticamente eu tenho um segredo do Mycroft. Por quê? Porque se eu possuo o poder sobre a esposa dele, eu possuo o poder sobre o John, possuindo o poder sobre o John, eu possuo o poder sobre o Sherlock, e podendo fazer o que eu quiser com o Sherlock, eu tenho o poder sobre o Mycroft. Então, esse episódio ele é muito interessante, porque eles mostram como funciona de fato a chantagem. E, cara, qual que é a autoridade? A autoridade é você. Você tem a autoridade de fazer isso se tornar real. Se a partir do momento em que você tem um ponto fraco, você entende como você reage a isso, você consegue controlar o seu sentimento, consegue controlar a sua reação, acabou. Abre aspas, a verdade é fria, sóbria, não tão confortável de assimilar. A mentira é mais apetitosa. A pessoa mais detestável do mundo é aquela que sempre fala a verdade, nunca romanceia. Eu acho sempre mais interessante e lucrativo romancear do que dizer a verdade. Fecha aspas, isso foi dito por Joseph Will. Então, cara, é muito interessante você entender tudo isso daqui, tá? O mundo, ele vai ser reinado pela mentira. As pessoas vão querer te manipular de alguma maneira. E uma forma de te manipular é acertando o seu ponto fraco, acertando o que te aprisiona, acertando o seu point. Se você não tiver um pressure point, e você vai ter, e a única forma é você não ter um pressure point, mas você vai ter. Então você precisa aprender a controlar, aprender que aquilo lá realmente mexe com você, mas ele não pode te aprisionar. Eu tenho certeza que isso daqui te agregou muito. Então faz o seguinte, como forma de agradecimento também para me ajudar, você vai deixar o like aqui embaixo. E amanhã nós temos um encontro marcado novamente para nós conversarmos sobre outro tema. Esse foi meu papo de irmão para você hoje e a gente se vê então amanhã no nosso encontro.